Você já se sentiu cansado de esperar? Já chegou num ponto da vida em que a oração parecia não subir, em que a fé parecia pesar mais do que sustentar, em que você olhou para o céu e se perguntou: será que Deus ainda está me ouvindo? Se a sua resposta for sim, saiba que você não está sozinho. Essa sensação já passou pelo coração de homens e mulheres que aparecem nas páginas da Bíblia, pessoas reais, com dores reais, que escolheram continuar mesmo quando tudo gritava para elas desistirem. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Sobre a perseverança na fé. Sobre o que significa continuar crendo quando o caminho escurece e as forças diminuem. A perseverança não é um dom reservado para os super espirituais. Ela não é privilégio de quem nunca duvida, de quem nunca chora, de quem acorda toda manhã com um sorriso estampado no rosto e versículo na ponta da língua. Não, a perseverança é a escolha silenciosa de quem está com os joelhos ralados, com o coração pesado, e ainda assim decide se levantar mais uma vez. É a fé que não brilha como ouro, mas que resiste como âncora. Hebreus capítulo 6 nos diz que a esperança é como uma âncora para a alma, firme e segura. E toda pessoa que já foi ao mar sabe que a âncora não serve no tempo bonito, ela serve na tempestade. O primeiro ponto que eu quero trazer para você é este: perseverar na fé exige que você mude a sua relação com o tempo de Deus. Um dos maiores ladrões da fé cristã não é a perseguição, não é a pobreza, não é a doença, é a pressa. É a expectativa de que Deus deveria agir no nosso prazo, do nosso jeito, com a nossa solução já pronta na cabeça. Quando isso não acontece, a decepção bate à porta disfarçada de dúvida, e aí começamos a questionar não apenas a resposta, mas o próprio Deus que responde. O Salmo 27 diz: espera o Senhor, tem bom ânimo, e Ele fortalecerá o teu coração. Perceba que o salmista não diz que a espera é fácil. Ele diz que ela exige ânimo, coragem, uma decisão ativa. Esperar em Deus não é cruzar os braços. É continuar orando, continuar servindo, continuar acreditando enquanto o milagre ainda não chegou. É confiar que Deus está trabalhando nos bastidores mesmo quando o palco parece vazio. O segundo ponto é este: a perseverança na fé é fortalecida pela comunidade. Ninguém foi chamado para viver a vida cristã no isolamento. Quando Moisés estava com os braços cansados durante a batalha contra os amalequitas, foram Arão e Hur que sustentaram os seus braços. A vitória não veio apenas da fé de Moisés, ela veio da fé compartilhada. Quando você está passando por uma fase de seca espiritual, de silêncio, de cansaço na caminhada, encontre alguém que segure os seus braços. Procure uma comunidade que ore com você, que chore com você, que acredite em você quando você já não consegue mais acreditar em si mesmo. A fé que persevera raramente é uma fé solitária. Ela é alimentada por testemunhos, por orações coletivas, por abraços que chegam na hora certa. Não se afaste da comunidade justamente quando você mais precisa dela. E o terceiro ponto, talvez o mais profundo de todos: perseverar na fé significa aprender a encontrar Deus dentro da crise, não apenas depois dela. Muitas vezes esperamos que Deus apareça para nos tirar da situação. Mas a Bíblia nos mostra repetidas vezes que Ele entra na situação conosco. Quando os 3 jovens hebreus foram lançados na fornalha em Daniel capítulo 3, o rei olhou e viu 4 homens caminhando no fogo, e o quarto tinha aparência semelhante a um filho dos deuses. Deus não apagou o fogo antes de eles entrarem. Ele entrou no fogo com eles. E você pode estar hoje dentro de um fogo que ninguém apagou ainda. Mas eu quero te perguntar: você já olhou ao seu redor dentro dessa fornalha? Porque talvez ele já esteja lá, caminhando com você, sustentando cada passo, garantindo que as chamas não te consumam. Perseverar na fé não significa fingir que está tudo bem. Significa ser honesto com Deus sobre a sua dor e ainda assim não soltar a mão dele. Significa chorar a oração quando as palavras não vêm. Significa aparecer na presença dele mesmo quando você não sente absolutamente nada. Porque a fé não é um sentimento, ela é uma decisão. E toda vez que você decide continuar, toda vez que você abre a Bíblia no dia mais difícil, toda vez que você murmura uma oração no meio do choro, você está dizendo para o céu inteiro: eu confio em ti, mesmo assim. E esse mesmo assim é o coração da perseverança. Não desista no meio do caminho. O deserto tem fim. A noite passa.
A semente que foi plantada com lágrimas será colhida com alegria. Isso não é otimismo barato, isso é promessa bíblica. Deus não abandona a obra das suas mãos, e se Ele começou algo em você, Ele vai completar. Talvez não do jeito que você planejou, talvez não no prazo que você esperava, mas vai completar, porque Ele é fiel, e a sua fidelidade não depende dos nossos dias bons. Ela existe justamente para os nossos dias ruins. Então, se hoje você está cansado, se a fé está pesando, se você está na beira de desistir, eu te digo com todo o amor que existe nessa mensagem: não solte, continue, respira fundo e dá mais um passo. Porque do outro lado dessa provação tem uma versão de você que vai olhar para trás e dar glória a Deus por não ter desistido. Vamos orar juntos. Senhor, eu oro por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem com o coração cansado. Sustenta-os com a tua força quando a deles acabar. Que a fé deles seja como âncora firme em meio a qualquer tempestade, e que possam sentir a tua presença caminhando com eles dentro de cada fornalha. Em nome de Jesus. Amém. Se essa reflexão foi boa para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se inscreva no canal para não perder nenhuma reflexão. Que Deus te abençoe.